Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e todos que estão conectados conosco e aqueles que assistirão o vídeo deste estudo. Estamos aqui vivendo nosso momento de fé, determinado por Deus para que nós cresçamos na fé e possamos agradar o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje nós estaremos estudando nos milagres realizados pela igreja primitiva, os apóstolos sendo liberados da prisão por um ato miraculoso, né? E que se encontra em Atos, capítulo 5, versículos 17 a 20. Eu vou pedir ao apóstolo Enoque que tenha a gentileza de ler para nós. Atos 5, 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se isto é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós, ou a vós outros, do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nosso Deus, querido Pai Celestial, esta é a Tua palavra que é lida e é aclamada por nós e entre nós, que o Teu Espírito nos ilumine para compreendermos a mensagem da Tua palavra e assim possamos ser fortalecidos na fé que é um dom que nos destes, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos vendo aí a intrepidez de Pedro e João na pregação do Evangelho. Eles enfrentam tudo e todos para pregar o Evangelho. Como eles dizem aí no final do texto, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Aleluia! Que convicção, que segurança, não é? Agora, o poder do nome de Jesus se opera quando há essa intrepidez na pregação do Evangelho. Sem dúvida alguma. Ninguém precisa ter medo, porque ao anunciar o Evangelho, o que vai sobressair é o poder do nome de Jesus. Por isso que em teu nome falarão novas línguas, em teu nome expulsarão os demônios, em teu nome curarão os enfermos, é em teu nome, é no nome precioso de Jesus. E era isto que eles pregavam e não outra coisa. Amém? Então, com eles estava o Espírito Santo, não é isso? Agora, o que acontece? Acontece uma oposição à pregação do Evangelho. Sempre haverá isso, sempre houve e sempre haverá. Quando surge a intrepidez na pregação, então levanta-se também a oposição. E quem vai fazer oposição aí? O próprio Sinédrio, que era o conselho religioso da época, né? O Sinédrio ameaça e faz constrangimento aos apóstolos para que eles não continuassem a pregar o Evangelho. Vamos ameaçá-los, né? Então, vamos colocar em medo. Uma das coisas que a gente percebe é que aqueles que realmente se lançam em pregar o Evangelho, confiados no poder de Jesus, no poder do Espírito Santo que está com eles, não há lugar para o medo. O medo é demoníaco, e mais ainda, são demônios do medo. Que oprimem as pessoas. Então, um pregador do Evangelho, o que a palavra de Deus diz? Diz assim que o verdadeiro amor, que é Deus, lança fora todo medo. Por que ele lança fora? Porque são demônios que ele lança fora. Aleluia. Amém? Não pensa em medo como sentimento, não. Como, eu tremo, acho que eu sou muito frágil. Não é nada, é demônio. Medo é provocado por demônios do medo. Tem demônios da ira, tem demônios da depressão, tem demônios de tudo enquanto oprime as pessoas. E por isso que em muitas situações das pessoas, às vezes, os psicólogos, os médicos não dão conta. Por quê? Porque estão lutando contra os principados e as potestades do mal nas regiões celestes. Certo? Então é preciso prestar atenção nisso.
O próprio Sinédrio, então, agora faz oposição, os líderes religiosos, né? E quando o evangelho é pregado, acontece o quê? Acontece a maldade do inferno entra em contradição com a graça do céu. Presta bem atenção nisso aí que eu estou falando, para vocês guardarem isso e prestar atenção que é isso mesmo que ocorre. Quer dizer, quando há intrepidez na pregação do evangelho, aí a maldade do inferno se levanta. Contra o quê? Contra nós, contra a graça do céu, na qual somos salvos e na qual sobrevivemos. Quem é que vai vencer isso? Então, a gente não precisa ter medo que só a graça vai vencer. Não é a maldade do inferno que vai vencer. Lembramos Jó, quando ele tinha aquela firmeza em Deus, a maldade do inferno levantou na própria mulher dele e falou assim, larga a mão de ser bobo, abandona esse Deus e morre. Ele disse, não. Aí vem a graça e enche ele no espírito e diz, não, eu sei que o meu Redentor vive e um dia levantará sobre a terra e me dará vitória. Aleluia. Precioso isso. Veja bem a luta, então. Essa luta existirá sempre onde há a pregação do evangelho. Primeiro. Segundo, Satanás contra os anjos. Entram em luta, entendeu? Satanás e os seus demônios contra os anjos. Contra o arcanjo Miguel, que é o comandante das forças angelicais de guerra, e demais para frente eu vou dar uma explicação disso, e os anjos que estão sendo acionados pelo arcanjo para proteger os pregadores do evangelho. Então, o Satanás, com seus demônios, entra na luta. A luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades do mal nas regiões celestes. Então, tem os exércitos aí lutando, né? Isso, e 3, sacerdotes entra em contraste com os apóstolos. Vocês não estão vendo aí? Sacerdotes religiosos entram em contradição com os pregadores, com os apóstolos, os verdadeiros apóstolos de Jesus. Vou repetir essas 3 coisas para a gente ficar bem gravado isso. Então, quando o evangelho é pregado com intrepidez, olha o que acontece, né? Primeiro, a maldade do inferno se levanta contra a graça do céu. Tá bem? Segundo, Satanás e seus demônios se levantam numa luta contra anjos, contra os anjos. Eles lutam, porque os anjos estão do lado dos pregadores, dos missionários, estão do nosso lado. Aí eles levantam do outro lado. E 2, sacerdotes, os religiosos, as religiosidades se levantam contra os verdadeiros apóstolos de Jesus. É forte, tá vendo? Então, há uma guerra espiritual, né? E há uma guerra material por causa da espiritual também, certo? Então, vamos guardar isso. O que eu anotei aqui, para nós estudarmos mais ainda, ver quem lidera aí o Congresso, né? Quem lidera o Sinédrio, né? Anás ou Caifás, né? Ele se vê o que é ameaçado na sua política religiosa, na sua eclésia, que ele entende que é uma eclésia, no entendimento deles. Mas eles não estão como eclésia de Jesus, estão levantando contra. Então, se vê o quê? Ameaçado, né? Os apóstolos lançados na prisão pública. Chega a esse ponto de lançar os apóstolos numa prisão pública. Está vendo só? Os saduceus, que são os religiosos da época, né? São os religiosos da época, os saduceus. O que acontece? Investem contra os discípulos de Jesus.
coisa, gente, religiosos investindo contra os que servem a Jesus. É um negócio sério demais. Chega a confundir as pessoas. Quem é que está com a razão? Que política nessa questão está certa? A política dos apóstolos ou a política do Sinédrio? O negócio é muito sério. Então, mas o que acontece quando eles lançam na prisão? O anjo, à noite, vem, abre a prisão, tira os apóstolos, leva para fora e lhes dá autoridade para voltar ao templo, para pregar lá no templo, onde eles foram expulsos. Vai lá no templo, continua pregando. Quem que faz isso? Agora vamos ter uma questão de aprender isso. Por que o anjo é que foi fazer isso? Certo? Então, é muito interessante. Veja que a inveja e a indignação criam um medo, certo? Nas pessoas. Então, esse é um problema sério. Mas os prisioneiros são lançados fora e investidos de poder. A inveja cria esse medo, mas eles são lançados fora e são investidos de poder, não mais medo. Eles voltam para o templo para poder pregar. Vamos ver agora a questão da fé, então, certo? Isso aí, resumindo nosso estudo, eu quero que compreendam bem a questão da fé, que vai ter assunto novo aí. Primeiro, a fé divina. Onde está a fé divina, que é chamada fidelidade de Deus? Lembra que no latim fé ou fidelidade é fides, que significa sintonia. Onde está essa sintonia de Deus? Está no Espírito Santo e nos anjos. Os anjos têm fé? Tem. Satanás tem fé? Tem. Lembra que a palavra de Deus diz assim, crê em Deus? Satanás também crê e estremece, porque ele tem fé. Eles caíram com aquela fé que eles tinham, e caíram porque passaram a ter uma fé negativa, contrária à fé positiva de Deus. Então, há uma luta de fé aqui. Fé dos anjos fiéis, dos anjos da fidelidade de Deus, que estão em sintonia perfeita com o Espírito Santo, que está ali nos apóstolos, que está também nos fiéis dele ali. Então, os anjos estão em sintonia perfeita. Agora, não há sintonia mais perfeita, sem nenhum, como é que eu falei na outra vez? Sem nenhum ponto de conexão. Não há sintonia maior do que aquela sintonia da fé dos anjos com a fé divina do Espírito Santo. Eles estão em sintonia 24 horas por dia. Aleluia. Assim como Deus está fiel 24 horas por dia, os anjos estão fiéis com ele 24 horas por dia. É lindo isso. Assim como Satanás, na sua fé negativa, está exercendo o negativismo 24 horas por dia, e os demônios caídos com ele estão sintonizados com ele pela fé negativa 24 horas por dia. É uma batalha constante. A luta é ferrenha, certo? Então, a fé divina está no Espírito Santo, e nos apóstolos, nos discípulos, nos anjos que servem ao Senhor e se volteiam ao Espírito Santo para cumprir as ordens necessárias. 2. E a fé pessoal? A fé pessoal está onde? Está em cada discípulo e nos que buscam a cura, que buscam ser atendido pelos apóstolos. Essa é a fé pessoal. Lembra, então, que a sintonia pessoal está em todos os apóstolos, está nos discípulos de Jesus, que seguiam os apóstolos, e está também em cada um que busca o contato e que busca a cura. Essa é a fé pessoal. Agora, a fé eclesial, a fé do grupo, a fé da igreja, está em quem? A fé eclesial está nos apóstolos e nos discípulos, que comungam a mesma fé no nome poderoso de Jesus. Essa é a fé eclesial. Ali estava a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo.
enquanto os apóstolos pregavam. Não estava lá no Sinédrio, não estava dentro do templo, a fé estava neles, aonde quer que eles estivessem, seria lindo demais. Quando eles foram jogados na cadeia, a fé eclesial estava lá, por isso que tinha 2 lá na cadeia, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali tinha 2 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, e o Espírito Santo estava lá com eles, no Espírito Santo, no meio deles. Aleluia. Certo? Agora, vem fato novo que eu quero que vocês prestem bem atenção. A fé negativa espiritual estava em quem? Em Satanás e seus demônios. Todos ali que estavam atacando Anás e Caifás, atacando o Sinédrio para fazer coisa contra os apóstolos, era a fé, como é que chama? A fé negativa espiritual estava neles, porque eles tinham fé e eles caíram com a mesma fé, só que ela se tornou em posição contrária a Deus e contrária aos filhos de Deus. E a fé negativa pessoal estava em quem? Em cada opositor. Cada um que se opunha ao evangelho era discípulo de Satanás, discípulo dos demônios, e comungava, tinha sintonia com a fé negativa. Eles não sintonizavam a fé deles com o Espírito Santo. Está vendo? E a fé negativa eclesial, em grupo, como se fosse uma igreja, ou religiosa, vamos dizer, estava no Sinédrio e nos fariseus. Naquela religião dos fariseus, ali estava a fé eclesial negativa, chama fé eclesial demoníaca ou negativa, satânica, contrária a Deus e aos seus anjos. Aleluia. Certo? Então, presta bem atenção nisso. Então, existe uma sintonia, o Espírito Santo, uma sintonia espiritual muito forte do Espírito Santo com o arcanjo Miguel e todos os anjos fiéis. O que é essa fidelidade aí dos anjos? É lealdade, aqueles que permaneceram leais ao Senhor. Interessante que, às vezes, até em canções, fazem hinos com a realidade bíblica, mas como se fosse uma coisa distante. Eu me lembrei, na hora que eu estava preparando isso aqui, daquele hino que fala assim: junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Há delícias, há gozo exaltado, há perfumes encenados ali. E diz assim: de seus anjos fiéis rodeado, olha aí, numa esfera de glória e de luz, junto ao trono espera Jesus. Parece que é uma coisa que espera lá para quando eu avisto uma terra feliz. Não, o trono está estabelecido, ele está rodeado pelos seus anjos, onde é que ele esteja. O Espírito Santo veio para estar em nós, portanto, ele se faz rodeado dos seus anjos, e os anjos obedecem às ordens que são demandadas. Foi dada uma ordem para tirar os apóstolos da prisão. Nós temos sido ajudados muito por anjos, e muitas vezes coloca a coisa de uma maneira que não quer dar valor aos anjos. O que diz Hebreus 1,14? Eu vou pedir ao pastor Enoque que leia para nós Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, aí está falando dos anjos, porque o versículo 13 fala que ele colocou os inimigos pelo estrado dos pés do Filho. Agora, os anjos, diz aí, quem são os anjos? Não são todos eles espíritos serviçais, ministradores, colocados para ministrar ou para trabalhar a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, irmãos amados, existe um ativo ministério angelical em favor dos cristãos. É um exército angelical que está
de prontidão, 24 horas por dia. Existe um exército angelical em volta desse negócio de um anjo, cada um tem um anjo da guarda. Existe um exército angelical em volta dos filhos de Deus, está junto do Espírito Santo. O Espírito Santo opera internamente e os anjos são os operadores externos. Se precisa de uma cadeia aberta, os anjos recebem a ordem e eles abrem. Se precisa de impedir um acidente, eles são mandados e aquele é impedido. Os anjos estão, a força armada externa para nos ajudar. É claro que eles não se aparecem a nós, muitas vezes, assim como sua aparência angelical, às vezes eles podem ter até atitude de aparecer como um guarda, como uma pessoa, ou qualquer outra coisa, mas eles recebem a ordem não para receber louvor e nem adoração nenhuma, mas para serem os serviçais e trabalhando por nós, assim como trabalharam para João e Pedro ali na prisão. Deus assim nos abençoe. Nosso Deus, graças te damos por tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos, Senhor, porque teu Espírito Santo está conosco 24 horas por dia, e tu envias os teus anjos em nosso socorro. No nome de Jesus te damos graças. Amém e amém.